Fala pessoal, boa tarde. Meu nome é Renan Roça, sou analista CNPI, sou trader, sou criador do método Roça de Price Action e você está no Bit Recap, seu vídeo semanal de análise e recapitulação do que aconteceu no Bit, o contrato futuro de Bitcoin que é negociado aqui na B3. Vamos ver o que rolou no Bit essa semana, que foi uma semana bastante movimentada, né? Bom, primeiro falando um pouquinho sobre liquidez e volume de negócios, a gente segue vendo o Bit ganhando liquidez, bastante comum a gente encontrar 30, 40 lotes por nível de preço já posicionados no book de ofertas. A questão do spread também se mantém mais ou menos na mesma faixa do que a gente tinha nas semanas anteriores, mas ganhando liquidez, né? Também ganhando volume de negócios. Nessa semana a gente já está beirando aí, ó, 39,99 bi de volume negociados, de volume financeiro negociado, muito provavelmente até o fechamento do pregão de hoje, sexta-feira, né? Agora são 17h28, até o fechamento do pregão a gente deve passar, ó, acaba de bater aí os 40 bi de volume de negócios pela primeira vez, né, no nosso contrato futuro de Bitcoin, tá? Então o Bit bate aí um novo recorde. Semana passada já havia sido um recorde, né, da primeira semana negociada acima de 30 bi de volume financeiro. Agora a gente acabou de bater 40 bi de volume financeiro negociado em uma semana, tá? Quando a gente olha para o gráfico diário também, a gente vê que os últimos dias foram os dias recordes de volume financeiro negociados no Bit, tá certo? Em termos de composição de movimento, né, a gente vê que essa semana vem fechando por enquanto uma semana bastante forte, de alta, dando continuidade ao movimento comprador da semana anterior, que não foi um movimento muito convicto, né? Tanto que nesta semana a gente já teve um teste abaixo do candle aqui, da mínima do candle do gráfico semanal da semana anterior, né? Mas o mercado já trouxe uma reação compradora logo depois e conseguiu reverter o movimento e a gente segue agora numa outra perna de alta, né? Temos aqui uma perna de alta, esta primeira perna aqui, uma correção curta e rasa abaixo do candle 44, né? E agora nessa semana uma retomada em um canal curto e raso acima dessa máxima aqui do 401,280, que era a máxima de uma lateralidade que a gente vinha monitorando já há algum tempo, né? Então não foi o melhor início de uma tendência que aconteceu aqui, mas nessa semana a gente já teve uma reação compradora bastante contundente, logo após o teste abaixo das mínimas da semana anterior. Se a gente descer para o gráfico diário e olhar o desenvolvimento desse movimento aqui, a gente nota que o mercado sobe agora numa tendência de alta, né? Estamos acima da máxima do gráfico semanal, o mercado conseguiu fazer uma pernada aqui superando essa máxima, trouxe uma correção, né, já bastante extensa. Eu havia comentado com vocês que normalmente boas tendências não começam dessa maneira, né? Mas aqui logo após o mercado perder o ponto de correção de 50%, voltar a trabalhar abaixo da resistência, né, novamente houve o teste, né, comentando, conforme comentado, houve o teste abaixo da mínima da semana anterior e uma retomada com bastante força. Claro, essa semana aqui foi uma semana onde a gente teve bastante coisa acontecendo. A gente teve eleições americanas, a gente teve decisão de taxa de juros do mercado americano e a gente teve reunião do Copom aqui, né, inclusive com alteração, né, da nossa taxa Selic. Então, talvez isso tenha trazido volatilidade, né, para o Bit e tenha sido também motivo, né, de uma expansão, né, nessa amplitude dos movimentos aqui quando a gente compara principalmente o gráfico semanal, né? A gente nota que essa semana foi uma semana mais extensa em termos de movimento quando comparados com as últimas semanas aqui anteriores, né? Claro, aqui embaixo a gente teve também grandes movimentos, mas já faziam aí uma, duas, três, quatro, cinco, seis, né? Praticamente 8 semanas que não vinha, que a gente não via uma semana tão movimentada como a semana que foi essa semana aqui, né? Então, vejo tendência de alta no gráfico semanal, vejo tendência de alta no gráfico diário. Agora a grande questão é a gente entender, né, projeções desse movimento para que a gente possa aguardar novas correções, né? E quando a gente olha para projeções deste movimento que aconteceu anteriormente aqui, essa projeção acaba de ser batida também aqui muito próximo da máxima do dia de hoje, né? Olhando aqui pelo gráfico diário, a gente tem uma máxima marcada no 448,860, a projeção está no 449,020, né? Então, praticamente, a gente já pode considerar que essa projeção aqui de replicação do movimento foi batida. Já temos um teste abaixo de barras anteriores aqui no gráfico diário, que também deixa somente sombras e volta a subir, né? A grande questão agora é a gente entender se o mercado vai conseguir trazer continuidade acima dessa projeção do 449,020 antes de uma nova correção. Olhando para o candle do gráfico diário, que a gente tem por enquanto fechando, né? Com mais meia hora de pregão,
aproximadamente, a gente não tem o mercado trazendo sustentação acima dessa máxima anterior, né? Então já temos duas pernas de correção, desculpa, duas pernas de impulsão aqui, um leve teste abaixo de mínimas anteriores, o mercado bate projeção e parece enfraquecer, né? Principalmente quando a gente compara esse movimento anterior, lembrando que aqui a gente teve um grande gap, né, por conta também das questões que já foram pontuadas aqui para vocês, mas quando a gente compara este movimento comprador inteiro e esse segundo movimento comprador, o segundo é muito mais fraco do que o primeiro por hora, né? Vamos ver se de repente vem algum candle aqui na segunda-feira trazendo alguma continuidade, assim, acelerando o movimento, aí a gente começa a ver contundência além dos pontos de projeção, como esse ponto de projeção aqui, né? Caso o mercado não traga isso e comece a trazer uma nova perna de correção, ou seja, um novo teste abaixo de mínimas de barras anteriores, por exemplo, algum candle assim, trabalhando abaixo da mínima de hoje, eu esperaria correção lá para casa de 50% de novo, pelo menos, tá? Por quê? Porque quando a gente olha para trás, né, para esse movimento anterior, a gente já teve uma correção que passa a casa de 50% de correção dessa última impulsão, né? De novo, se a gente medir aqui, ó, eu vou colocar aqui uma linha mais grossa e uma outra cor para ficar fácil da gente ver, ó, em verde. Se a gente mede essa correção aqui em verde, a última correção já viola, né, a zona de 50% e trabalha aqui entre a média e a correção de 50%, né? Então eu esperaria algo parecido para uma eventual correção aqui, caso o mercado comece a produzir uma perna vendedora testando abaixo de candles anteriores, tá? Esperaria novamente o mercado trabalhar abaixo da região de 50% de correção agora desse último movimento, tá? Entre a região de 50% e média, poderia ser um ponto que interessaria para compras a favor da tendência de alta que está sendo formada aqui no gráfico diário, tá certo? Ah, e aí, claro, a gente poderia ter uma nova projeção para medir, né? Vamos desenhar aqui, ó, se o mercado trouxer uma correção para cá, alguma coisa nesse sentido, aí a gente poderia medir alguma coisa de projeção de perna, mais ou menos nesse sentido aqui, né? Pegar o fundo dessa primeira pernada, o fundo da correção e teríamos uma projeção lá para cima. Esse preço da projeção, obviamente, vai depender, né, da extensão da correção que acontecer aqui, tá? Um outro detalhe importante é que normalmente em canais de correções complexas, nós temos pelo menos duas pernas de correção, ou seja, a gente tem essa primeira perna aqui, né? Se a correção acontecer, né, pessoal, teríamos essa primeira perna aqui, uma tentativa de retomada e uma nova perna de correção. O que que seria essa tentativa de retomada, né? Seria, por exemplo, um candle testando acima de máximas de candles anteriores, de preferência trazendo um bom fechamento, né? Por exemplo, esse primeiro candle azul aqui fechando acima do candle rosa, com corpo, pouca sombra, e aí depois uma segunda perna enfraquecendo, né? Uma segunda perna mais fraca do que essa primeira, né? Com candles de indefinição, de preferência candles com muita sombra, né? Desenhar aqui, ó, candles com bastante sombra, candles de indefinição, pouco corpo, e o cenário ideal seria um cenário onde a gente teria um candle de indefinição fechando somente com sombras abaixo dessa primeira perna de correção. Né? Isso aqui, tecnicamente falando, é um fundo duplo, né? Uma segunda perna mais fraca do que a primeira, numa zona de correção, num ponto de correção, né? Parecido com o que foi esse primeiro ponto de correção aqui entre a média e os 50% de correção da última impulsão da alta aqui, tá? Esse aqui seria o cenário que eu acho mais interessante para tentar embarcar numa tendência de alta aqui no BIT, tá? Olhando para o gráfico diário, se a gente tiver, né, uma correção aqui, mais 5 dias, né, pensando numa correção e uma tentativa de retomada, no gráfico semanal a gente vai ter muito provavelmente um candle de indefinição ou um candle até vendedor, né, fechando aqui, talvez sobreposto, né, com esse candle da semana que está fechando agora, né? O que não compõe exatamente uma perna ideal, né? Se a gente pensar naquela correção do gráfico diário como um candle aqui do gráfico semanal, seria algo talvez parecido com isso aqui, ó. É algo parecido com isso aqui, talvez com um pouco de sombra, alguma coisa nesse sentido. Aí quando a gente olha para isso aqui como uma constituição de perna no gráfico semanal, não é lá tão interessante, né? Apesar do fechamento dessa semana ser um fechamento forte e deixar só sombras abaixo das mínimas da semana anterior, né, a composição da perna não remete à força, porque não temos região sem reteste, como a gente tinha por aqui, né? Ó,
a região da mínima desse candle com a máxima desse, era uma região sem reteste, onde o mercado simplesmente rasgou o preço para cima e não voltou para trabalhar de volta nesse preço, né? Então aqui nesse desenho nós não teríamos isso acontecendo, e aí o ideal seria que não houvesse um teste abaixo da semana que vem, né? O mercado já conseguir fazer uma retomada aqui no movimento comprador, no gráfico semanal, que seria aí a segunda tentativa de retomada lá do gráfico diário, depois do fundo duplo, né? Que a gente desenhou antes no tempo gráfico diário aqui, tá? Vamos descer para os 60 minutos, dar uma olhada rápida aqui no que está acontecendo. O movimento dos 60 minutos já não é um movimento tão contundente, né? A gente tem o gap aqui que trouxe uma diferença de precificação bastante importante, colocou o mercado para trabalhar acima dessas máximas, mas de maneira geral aqui, a gente tem um comportamento lateral, né? O mercado trouxe um movimento de correção, uma tentativa de retomada, não conseguiu desenvolver, uma nova perna de correção, tentou retomar, voltou a trabalhar abaixo desses fundos anteriores aqui, e aí a gente vê que muito provavelmente isso aqui é uma grande lateralização, né? No dia de hoje a gente teve o mercado superando a máxima dessa lateralização, mas também não trouxe movimento contundente, né? Quando a gente olha, é praticamente uma barra para cada lado, apesar de que gradualmente o mercado vai fazendo, né, leves topos e fundos ascendentes aqui, né? Quando a gente olha os inícios e fins das pernas, né, a gente poderia considerar isso aqui tudo como uma perna só, porque não temos testes abaixo de mínimas anteriores e aqui uma perna vendedora, né? Talvez isso aqui possa ser considerado uma fase de tendência em um canal de correções curtas e rasas sem deslocamento, né? Por que sem deslocamento? Porque as pernas não constroem características de força, né? As regiões sem reteste não existem, não temos boas barras em sequência, não temos barras ganhando tamanho, ganhando corpo, né? Muito pelo contrário, né? A gente tem uma barra boa, é revertida, uma barra de indefinição, aí supera a máxima, deixa sombra, falha, volta. Esse é o comportamento que a gente vem tendo aqui pelo gráfico de 60 minutos, então não parece ser exatamente uma perna forte, uma tendência forte nos 60 minutos. Talvez a gente esteja vendo aí exaustão, né, desse movimento de alta do BIT, por conta do mercado ter atingido agora, né, a projeção que a gente tinha medido antes aqui pelo gráfico diário, né? Lembrando aqui, ó, a gente tem este movimento aqui, né, que projeta, vamos colocar de outra cor, ó, que projeta para essa região aqui que foi a máxima, né, do dia de hoje aqui pelos 60 minutos, né? Então a gente tem uma tendência fraca acontecendo aqui numa região de projeção dos tempos gráficos maiores, que pode ser um ponto de realização de lucro de maneira geral para uma parcela do mercado, e isso deve enfraquecer o movimento comprador, dado que uma parcela dos compradores podem, né, começar a zerar as suas posições. E zerar a posição comprada significa fazer venda, o que deve impactar no desenvolvimento da tendência e, por consequência, trazendo um desenvolvimento mais lento, como o que está acontecendo. Claro, vamos ver qual é a reação do mercado agora, né? A gente tem todo esse movimento aqui, por exemplo. Ó, esse movimento aqui, que pode ser um movimento de algum tempo gráfico intermediário, talvez uns 120 minutos, 120 minutos, isso aqui tudo é uma perna só, né? Então a gente tem correção desse movimento inteiro aqui, a região do 436,610 pode ser um ponto importante aqui de reação compradora. Não dá para a gente tentar adivinhar, a gente vai ter que esperar o preço chegar lá, se ele chegar, para acompanhar a forma como o movimento vem sendo formado, né? E aí poder determinar se isso aqui é um ponto interessante para de repente tentar embarcar em uma possível tendência nos 60 minutos, ou se não é um ponto interessante, é melhor esperar mais correção dos tempos gráficos maiores, como por exemplo essa correção aqui do 419,860, que é a região de correção do gráfico diário, né, que a gente mencionou anteriormente aqui como um ponto de correção desse movimento, tá certo? Então veja o BIT numa tendência de alta, no gráfico diário, a gente acabou de ver superação aqui durante o vídeo, né, dos 40 bi de volume financeiro negociado, já estamos aí em 40,15 bi de volume financeiro, recorde de volume financeiro da história do BIT por enquanto, assim como foi na semana passada, liquidez aumentando, mercado ficando cada vez mais interessante para ser negociado, né, junto com o nosso par clássico aí de índice e dólar, tá certo? É isso, a gente se vê na semana que vem, um grande abraço, se você puder deixar o like, eu agradeço demais, se inscreve no canal porque sempre tem conteúdo muito bom para vocês aqui no Arena Trader XP. Valeu, um abraço e tchau, tchau.